Querido Folena, seja bem-vindo aqui ao 11 News, sempre uma alegria. Deixa eu colocar você aqui desse lado para te dar todo o destaque. A gente pode, eu queria que você fizesse uma pincelada, né, nessa questão do Guilherme Boulos, né, que preocupa todos nós. A gente sabe como alguns expoentes da esquerda são visados nesse país e a gente fica preocupado porque a gente viu do que são capazes, né? Essas criaturas aí. Nós tivemos aí assassinatos de figuras da esquerda por bolsonaristas, né? Seja bem-vindo, querido Folena. Vamos falar um pouco sobre isso e depois a gente fala da anistia. Bom dia, Conde. Bom dia quem está nos assistindo, todos os internautas. Sempre uma satisfação estar contigo. Conde, você tocou no ponto importante. Não só essa ameaça que está sendo apresentada ao Boulos, mas você traz para o tema algo muito importante da extrema-direita, que é exatamente o que nós verificamos ontem e pode ter uma relação direta com esse tema, que é o assassino do Chico Mendes, seu presidente do PL, na cidade de Medicilândia, homenagem ao presidente, ditador, torturador Médici, no Acre. Medicilândia, meu Deus. Medicilândia é o nome da cidade. Ou seja, Conde, de fato há um efetivo muito perigoso da extrema-direita livre no país, que nós estamos vendo, verificamos isso durante 4 anos do governo do inelegível, do ex-presidente inelegível e agora indiciado criminalmente, né? E essas pessoas estão aí. Veja esse caso do assassino de Chico Mendes, seu presidente regional do Partido Liberal, partido de Bolsonaro, o partido que agrega os fascistas no Brasil hoje. Os fascistas estão nesse partido, por isso aquela opção, foi feita uma pesquisa há 2 semanas, nós comentamos aqui, você até que trouxe os dados, em que o PT é o partido que tem a maior adesão popular, mais de 30%, e a surpreendente dado é 19% de adeptos ao PL. Mas por quê? Porque os fascistas estão no PL. O melhor exemplo disso é esse senhor, que é o assassino de Chico Mendes, presidir agora o PL. Então, o Conde, o Boulos, o presidente Lula, todas as lideranças de esquerda têm que ter toda a cautela necessária. No sábado, agora, no dia 24, houve uma invasão à casa do presidente da República. Como que a segurança presidencial permite isso, Conde? Então, as lideranças políticas progressistas estão expostas. Não há um aparelho de proteção, de inteligência em torno das lideranças de esquerda. Então, o Boulos tem mesmo que tomar todas as medidas, todas as cautelas, porque ele é o principal candidato do campo progressista na principal cidade do país, que é São Paulo, e aonde os fascistas, representados pelo governador de São Paulo, que vai ter o candidato, o atual prefeito, e vai ter como vice um autêntico representante das forças repressivas, vão jogar toda a sua força. Então, Conde, o Boulos tem que se proteger, sim. Se proteger, porque tudo é possível por parte dessas pessoas. O melhor exemplo disso, para lembrar também, resgatar, as ameaças na época, após a vitória do presidente Lula, no segundo turno, ameaças físicas que ele sofreu, né? Snipes, né, se apresentando para dar tiro na cabecinha do presidente. Uma série de coisas foram debatidas até a posse do presidente Lula, que veio culminar com o 8 de janeiro, com os atos do 8 de janeiro. Então, isso tudo está numa esfera só, muito perigosa, para deixar muito claro. Eu falei contigo no domingo, né, nós conversamos no grupo, no debate sobre o que estava acontecendo na Paulista. Agora é uma hora que nós vamos ter, cada vez mais, tem que ter maturidade e seriedade para fazer o enfrentamento ao fascismo. O fascismo está presente no Brasil. E exemplo disso foi o que nós vimos no domingo. Tá aí o Jorge Folena aqui, começando o nosso 11 News. Deixa eu dar a notícia aqui para vocês, completa, né, para todo mundo acompanhar a nossa discussão. A Polícia Federal está investigando uma série de ameaças de morte
ao deputado federal Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que está liderando a disputa, né, para a Prefeitura de São Paulo. Segundo informações divulgadas pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, hoje, quarta-feira, na representação APF, o advogado de Boulos, Alexandre Pacheco Martins, diz que um dos potenciais autores dos delitos é integrante das Forças de Segurança Pública Estadual. Olha, ainda bem que está sendo investigado pela Polícia Federal, né? Porque o estado de São Paulo ele está meio que dominado agora por por essa leva. Ontem mesmo conversava, Folena, da omissão do Ministério Público do Estado de São Paulo com relação ao massacre que está acontecendo na Baixada Santista, já desde né, o começo do governo do Tarcísio de Freitas. Então, alguém precisa se manifestar nisso, inclusive acho que o governo federal precisaria entrar nessa bola dividida também. Bom, temos muitos temas para a gente avaliar e eu quero tratar justamente de um tema que está, digamos, tomando conta aí do debate. Não sei até que ponto isso vai se polarizar, mas o Lula ontem, por exemplo, deu uma resposta para esse pedido de anistia em causa própria do Bolsonaro. Aliás, é uma coisa inédita, né? Anistia em causa própria. Folena, como é que você acha que essa discussão está posta? Você diz no seu brilhante artigo publicado no 247 que você considera essa anistia inconstitucional, é isso? Bom, entendo, Conde, entendo o projeto. Eu queria separar, antes do projeto de lei do senador Mourão, que não tem a menor moralidade, não tem a menor moral para apresentar um projeto dessa natureza, eu queria dizer o seguinte: primeiro, tratar no campo político, para depois passar para o campo jurídico. No campo político, Conde, o Bolsonaro, quando pede anistia, como ele pediu no domingo, né, é uma forma não jurídica, mas política, de reconhecer, né, os seus delitos praticados, né, contra o Estado Democrático de Direito. Foram 4 anos, Conde, sistematicamente, de violações à Constituição e, particularmente, atentando contra o Estado Democrático de Direito, o que veio culminar no 8 de janeiro, em que hoje, diante do que já foi revelado, do que nós já temos conhecimento, principalmente com aquela gravação, né, que veio a público daquela reunião do dia 5 de julho de 2022, na qual ali foi tramado um golpe de Estado, a partir dali, e todos nós tomamos conhecimento, isso está muito claro, e o Bolsonaro disse que ele era o responsável pelaquela gravação, chamou para ele toda a responsabilidade. Então, quando ele vem pedir anistia, é o reconhecimento exatamente que ele cometeu graves crimes. Isso é o campo político. Agora, no campo jurídico, Conde, eu não consigo ver, né, com muita tranquilidade, né, o destino de Bolsonaro, ao meu modo de ver, juridicamente também já está resolvido. Ele hoje é indiciado, brevemente será denunciado pelo Ministério Público Federal, não só em crimes contra a abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, depredação do patrimônio público, mas também por outros delitos, como, por exemplo, delitos de falsificação de documento público, no caso da caderneta de vacinação, peculato, apropriação das joias, patrimônio público, utilização de recursos da União em benefício próprio, como ele fez nas diversas motociatas. Então, é um concurso de delitos que foram praticados pelo Bolsonaro, que culminaram, né, e fica muito claro e evidente que havia uma organização criminosa, que é mais um outro delito que ele também vai responder. Então, Conde, criminalmente, ao meu modo de ver, o destino de Bolsonaro também já está encaminhado. Porque o próximo passo, né, concluídas as investigações, e a Polícia Federal está fazendo a seu tempo, diante das revelações que têm surgido, para ter um embasamento ainda maior, mesmo depois da CPMI da Covid. Olha que a CPMI da Covid levantou muita informação, indiciou Bolsonaro, diversos militares, ministros e parlamentares. A polícia tem esses dados e outros mais que ela obteve diante de delações premiadas e investigações que estão em curso. Então, o próximo passo será ser oferecida a denúncia contra Bolsonaro, que deverá ser recebida, a meu modo de ver, pelo Supremo Tribunal Federal no momento oportuno. E aí sim, iniciar o processo de julgamento de Bolsonaro. Deve ser assegurado a ele o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Ele mesmo, quando pede anistia,
ele mesmo está abrindo mão da presunção de inocência, porque ele mesmo está se autoincriminando mais uma vez. Esse é o aspecto, agora, jurídico do caso, que vai ser futuramente analisado pela Justiça, no caso, Supremo Tribunal Federal, que já tem uma jurisprudência já definida a respeito dos atos do 8 de janeiro, inclusive quanto à definição de crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpes e depredação. Já uma jurisprudência que tem sido empregada pelo tribunal, já foi debatida no plenário e hoje está sendo empregado no julgamento, diversos julgamentos com condenações específicas. O que está acontecendo agora é o seguinte, né, de agora. O senador Mourão, desculpa, Conde, se queria... Não, pode prosseguir. O senador Mourão, agora é outro desdobramento, o senador Mourão, que foi vice-presidente de Bolsonaro, que é general do Exército e que foi um grande adepto, defensor da última ditadura militar no Brasil, apresentou um projeto de lei que está no Senado Federal para anistiar os crimes, apenas os crimes, daqueles que atuaram no 8 de janeiro com relação ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Mas não coloca depredação do patrimônio público, nem coloca organização criminosa. Só esses dois delitos. E ele propõe uma anistia sob o argumento de que os julgamentos que estão sendo realizados pelo Supremo Tribunal Federal não definem especificamente a conduta de cada uma dessas pessoas que estão hoje sendo processadas. E que será provavelmente o caso de Bolsonaro e de diversos militares, altos militares e ministros de Estado. Então ele propõe uma anistia nos mesmos moldes parecidos do que foi apresentado pela última ditadura militar no Brasil. Muito bem, eu entendo, Conde, sobre o aspecto constitucional, que esse projeto de lei do senador Mourão, ele é manifestamente inconstitucional. E por que razão? Independentemente do Congresso Nacional ter a competência de propor anistia, isso está previsto na Constituição brasileira, não pode um projeto de anistia ser exatamente para anistiar aqueles que atentaram contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito, que é o artigo 1º da Constituição, um princípio fundamental da República. Então, veja, por esse princípio, por esse argumento, esse projeto de lei ele é inconstitucional, manifestamente inconstitucional, porque, na verdade, é dar anistia para quem atentou contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, contra a própria Constituição. Então, Conde, o senador Mourão faz isso porque a cabeça dele está sempre no passado, são os fantasmas da ditadura. E ele fica vagando e pensando o tempo inteiro nisso. Ele não se livrou da ditadura. Esse senador que foi vice-presidente de Bolsonaro, que tem uma íntima relação ideológica com o Bolsonaro, com diversos agentes que estão sendo investigados e outros agentes até que já foram condenados, ele não consegue se livrar da última ditadura. Também por esse aspecto, quero lembrar que no julgamento do indulto concedido por Bolsonaro ao Daniel Silveira, o presidente da República pode conceder indulto. Porém, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional o decreto de indulto do Daniel Silveira por desvio de finalidade, exatamente porque tinha ali um aspecto, aquele decreto tinha um aspecto ideológico, que era para favorecer pessoas no mesmo encaminhamento. O Congresso Nacional, vindo aprovar um projeto de lei dessa natureza, o próprio Congresso vai estar, ele se colocando contra o Estado Democrático de Direito. Depois eu quero falar sobre a anistia. Ok, parece que o Congresso anistia da ditadura. Muito interessado em comprar essa briga da anistia do Bolsonaro. Na informação que a gente tem, o Mourão abriu consulta pública ali, o não está ganhando, eu vou consultar agora daqui a pouco para ver como é que está, não ao projeto de anistia, a lei de anistia para os terroristas ali do 8 de janeiro, mas por ser um ano eleitoral, por ter vários interesses políticos envolvidos e tudo mais, as pessoas estão mais interessadas em sobreviver, né? Evidentemente que a gente não pode subestimar, porque o Bolsonaro, quando ele lança, por exemplo, esse tipo de bandeira, né, anistia para
os presos da Papuda, lá do 8 de janeiro, ele tem a intenção, além de se safar, é mobilizar os seus seguidores, né? E a gente sabe que isso eventualmente funciona ainda. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público e vou devolver para o Folena na sequência, porque ele tem muita coisa para falar para a gente aqui hoje, como habitualmente acontece. Nivaldo Lira Rocha, Conde, pede para o Folena dizer onde posso conseguir ler a respeito daquele tal Padre Mickey, sobre o nosso Padre Júlio, por favor. Ô, Folena, você falou disso semana passada, né? Não falei, não. Não foi? Não fui eu, não. Eu falei... Então, foi outro. Então, querido, eu vou te responder isso ao longo do programa, tá, Nivaldo? Isabel Cristina Felizbino, meu deputado federal Guilherme Boulos será o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Fazendo aqui Vivian Lee. Rai Folena, como fica a polícia em igrejas? Não sei se eu entendi, mas está lido aqui. Como é que fica a polícia nas igrejas? Essa mistura. Eu acho que eu vou pegar o gancho aqui do comentário da Vivian. Entendi. Você entendeu? Entendi. Eu acho que entendi. Na verdade, Conde, agora há algumas informações de que há opção, né, que há um doutrinamento de policiais militares, até de militares das forças, né, das Forças Armadas, né, dentro de igrejas pentecostais, e se estabelecendo um exército, uma força militar pentecostal por integrantes ou ex-integrantes de forças policiais e forças militares. Veja uma coisa, esse ponto é interessante. Veja que a Michelle, no domingo, ela utilizou o exército. Ela falou, não, aquela coisa dela, né, dissimulada, né, de exército de Deus. Ela empregou isso no discurso. Nós temos uma força poderosa. Ô, Conde, essa vinculação, essa doutrinação de força militar com religião é algo que também é inconstitucional. E a Michelle praticou, a manifestação dela no domingo também foi inconstitucional quando ela diz que, né, as igrejas têm que ter política, participar mais da política. O Estado é laico. O Estado é laico. O Estado laico não é o fato de não ter religião, é possibilitar que todas as religiões possam se manifestar, mas não o poder público ter uma religião em si. Então, foi outra coisa importante, né, do que aconteceu no domingo, que nós estamos tendo esse desdobramento. É uma aliança muito clara, ao meu ver, né, de um pensamento atrasado da última ditadura que se conserva no Brasil, com um outro lado, que é um lado pentecostal, um lado de doutrinação religiosa, que eu não quero entrar em consideração com relação ao respeito à fé das pessoas. Né? Cada um professa a sua fé como bem quiser, e eu respeito todas as formas de manifestação religiosa. Mas traduzir isso como uma questão política é algo muito perigoso. Isso é algo que não tem amparo na Constituição do Brasil. Então, até mesmo esses projetos de lei que procuram, ou propostas de emenda constitucional, que procura isentar, né, ampliar a margem de isenção, né, de imunidade tributária para entidades religiosas e afins, também é muito perigoso. Já vinha uma previsão constitucional para imunidade tributária na Constituição de 88, para os templos. Agora, estender para atividades, nós estamos vendo que isso tem gerado aparelhamento político e pode levar também um aparelhamento paramilitar. Eu acho que é isso que a Vivian tentou alertar, né, na colocação dela, a partir do momento que você passa a ter marcha de pessoas, né, exatamente marchas militares, né, comportamentos militares, batendo continência, inclusive para a bandeira de Israel, como nós vimos, né, em algumas imagens anteriormente, né, pessoas negras da periferia, né, entrando com a bandeira do Brasil e de Israel em posição de sentido, de bater continência. Então, isso é muito perigoso, isso não está de acordo com os princípios da Constituição brasileira de 1988, em que exatamente o Bolsonaro e o bolsonarismo trabalharam durante 4 anos e trabalham até hoje para derrubar.
eles querem exatamente é derrubar os princípios da Constituição de 88, introduzindo uma nova ordem, que seria uma ordem extremamente autoritária, uma ordem antidemocrática, resgatando princípios equivocados da última ditadura, aliados com esses princípios neopentecostais, né, que vêm exatamente deixar de lado a pluralidade da sociedade brasileira, do Estado brasileiro e da laicidade. Conde, queria aproveitar essa oportunidade também para falar sobre a Lei de Anistia de 1979. E por isso que o projeto do Mourão é uma grande oportunidade para nós resgatarmos, e as ações também antidemocráticas de Bolsonaro, e a atuação e o indiciamento de diversos generais das Forças Armadas, nesses casos de crime contra o Estado Democrático de Direito, que estão em curso pela Polícia Federal e serão encaminhados para o Ministério Público e possivelmente para uma possível ação penal, né? Isso é muito importante, porque ainda no Brasil, em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de abril de 2010, que, infelizmente, a meu modo de ver, julgou constitucional a Lei de Anistia de 1979, quando essa Lei de Anistia, a meu juízo, não foi recepcionada pela Constituição de 88, impediu que os verdugos da última ditadura, essa decisão do Supremo, ao manter a Lei de Anistia, que os últimos verdugos da ditadura não fossem processados criminalmente, não venham a responder. Então, isso é muito ruim, porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal em 2010, na DPF 153, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, foi de que a Lei de Anistia de 79 foi fruto de um grande acordo político de pacificação. Ora, como que houve a pacificação, né, num momento tão difícil em que era pegar ou largar? Não houve uma pacificação. Não era uma proposta de acordo, era uma coação. As pessoas que foram anistiadas no campo progressista tiveram que aceitar. É pegar ou largar. Foi isso que eles fizeram. Então, eu entendo, Conde, que a Lei de Anistia de 1979, ela padece do vício da coação. Qualquer ato que é tomado por coação, ele é nulo. Não tem como produzir efeito. Agora, se eu sob coação aqui, ou você, ou qualquer pessoa, aceitamos qualquer acordo. Eu estou com uma pessoa no hospital e o hospital me exige, por exemplo, R$1 milhão para fazer uma cirurgia, eu não tenho, e o cara diz que eu tenho que assinar um cheque, eu vou assinar. Porque eu estou sendo coagido naquele momento. Então, estou dando esse exemplo, há diversas hipóteses. Então, é uma situação que foi uma situação de coação. Eu entendo que é um ato nulo. Muito bem, o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, que foi fruto de um acordo histórico. Foi um voto tomado por maioria. 7 ministros, na época, entenderam que a Lei de Anistia de 79 foi recepcionada, 2 ministros entenderam que não foi recepcionada pela Constituição de 88. Quais foram os ministros? É importante dizer o nome deles. Carlos Aires de Brito e Ricardo Lewandowski. Esses 2 ministros foram os únicos que se colocaram contrários à recepção da Lei de Anistia e aí, a partir daí, os verdugos da ditadura, como, por exemplo, aquele que o Bolsonaro saudou no plenário da Câmara dos Deputados, possa continuar livre. Ele não, já morreu, mas é importante para as pessoas, né, para as famílias dos torturados, das famílias das pessoas que morreram, das famílias dos que já tiveram parentes torturados, desaparecidos, ter essa reparação histórica. É necessário que essas pessoas venham responder. Inclusive ditadores, como o Médici, por exemplo, que eu acabei de citar no início do programa para você, que tem uma cidade no Acre chamada Médicilândia, cujo presidente do PL hoje, segundo as informações que foram vinculadas, é o assassino de Chico Mendes. Ou seja, é o pensamento da ditadura vagando pelo país. Esse é o fantasma que nós temos que enterrar. E agora, Conde, para concluir, só para concluir, para dizer o seguinte com relação a isso. O Supremo Tribunal Federal, diante desses atos contra o 8 de janeiro, em que ele foi vítima, e que é consequência muito da ditadura, que não foi resolvida, a ditadura de 64 a 85 é um passado não resolvido na história do Brasil, por tudo que eu estou dizendo, e por tudo que sabemos. Então, inclusive nas forças militares. Então, Conde, é uma oportunidade, o Supremo foi alvejado contra isso, está sendo alvejado até hoje. Veja o que tem acontecido nesse momento, as ações dos fascistas, veja o que aconteceu no dia 25
de fevereiro na Paulista. Então, Conde, o Supremo tem a oportunidade histórica, mais uma vez, diante desse cenário todo, de revisitar a sua jurisprudência de 2010. Há uma DPF proposta pelo partido PSOL, que é a DPF 320, que está atualmente sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. É uma oportunidade de se revisitar. Por quê? Independentemente de as pessoas já terem morrido ou não, mas esse julgamento vai ser uma forma de nós fazermos uma reparação histórica. Reparação histórica nesse momento. Não só com a condenação criminal de todos esses que atentaram contra o Estado Democrático de Direito no 8 de janeiro e durante o período de Bolsonaro, do governo de Bolsonaro, como também os atos da ditadura, porque tudo é uma só consequência. Jorge Folena, 11 News aqui, deixa eu trazer comentários do público. Ana Simpson está dizendo, bom dia, Conde Folena. Aqui no Rio está uma chacina também promovida pelo Cláudio Castro. Aliás, ontem nós vimos, né, dramática aquela ação da Polícia Militar. Quer dizer, uma coisa totalmente assim, improdutiva, né? Quer dizer, invadiu a comunidade, invadiu a favela, 20 mil crianças, 20 mil estudantes sem aula. Você viu aquela cena da bala deitada no travesseiro ali, Folena? Quer dizer, isso não tem mais... Queria falar sobre isso, Conde, se você me permite. Queria falar um pouquinho sobre isso, se você me permitir. Olha, em 2022, na campanha eleitoral de 2022, antes da campanha eleitoral, esse governador do Rio de Janeiro, que ninguém sabe de onde ele saiu, que ninguém o conhecia, o candidato que foi eleito foi um juiz, que também era de ligação ao fascismo, uma posição fascista. Foi aquele que dizia que era na cabecinha. Isso manifestado por um ex-juiz, um ex-magistrado, que é lamentável. Mas ele foi para a política, né, e foi eleito, né, lá naquele momento, com 2018, com a onda bolsonarista. Esse governador do Rio atual era o vice dele. E esse governador herdou o mandato em razão do impeachment do ex-governador, que se envolveu em diversos casos de corrupção, e foi demonstrado isso no processo de impeachment que o afastou. É uma pessoa que ninguém sabe. Sinceramente, Conde, eu sou uma pessoa com atuação política no Rio de Janeiro desde criança. Eu procuro conhecer os políticos de esquerda, de direita. Eu conheço mesmo, tenho memória, uma memória grande da vida política. Eu não me lembrava desse senhor. Não sei de onde surgiu. Aí eu fui tentar pesquisar, soube que ele veio de Santos, da cidade de Santos, segundo a informação que me foi passada, foi vereador no Rio de Janeiro e entrou na chapa, naquelas composições. Na época era o PSL, o partido do pastor Everaldo, que o Witzel foi candidato, e ele entrou ali naquela composição como vice. Esse rapaz recebeu 3 anos de mandato, se eu não me engano, e na campanha eleitoral de 2022, Conde, ele aderiu, ele foi um adesista ao fascismo bolsonarista no Rio de Janeiro. E quero lembrar, por que 2022? Porque ocorreram 3 grandes chacinas, Conde, imediatamente no Rio de Janeiro. Jacarezinho, no Morro do Alemão, e uma outra, se eu não me engano, depois também, próximo ao Jacarezinho. Em cada ação dessa da polícia, a do Jacarezinho, mais de 30 pessoas morreram. Mais de 30 pessoas morreram. Também policiais foram alvejados e morreram. Então, Conde, esse tipo de comportamento do governador do Rio de Janeiro é um reflexo equivocado, a meu ver, da classe média do Rio de Janeiro, que desde os anos 50, isso está bem demonstrado, quero dar o crédito intelectual ao trabalho do Bruno Paz Manso, no livro dele sobre a República das Milícias. Ele deixa isso muito claro e revela isso historicamente, o comprometimento da classe dominante do Rio de Janeiro, da classe média em particular, com os quadrões da morte. O que veio se agravar mais ainda com a ditadura. Então, o Rio de Janeiro, né, é um estado, e que já teve a fusão do antigo estado do Rio com a Guanabara. Então, imposta pela ditadura militar. Então, no Rio de Janeiro, a Guanabara, que era um foco de oposição à ditadura e tudo mais, ela foi perdendo expressão, né, não só por ações equivocadas dos políticos do campo progressista, mas também por uma orquestração da classe dominante brasileira, da classe dominante do estado do Rio de Janeiro, para esvaziar a política e entregar as ações do Estado na mão do crime organizado
particularmente da milícia. Então, nós estamos passando uma situação do Rio que é dramática. É dramática. Essas ações de 2022 e diversas outras anteriores, em governos anteriores, Conde. Eu poderia estar citando aqui, relembrando para vocês, diversas chacinas, Candelária, Jacarezinho, que eu já falei aqui, Parada de Lucas, uma infinidade de chacinas policiais, né, que tornaram o estado do Rio de Janeiro, e particularmente a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade hoje, né, que vive em guetos. Em guetos. O gueto dos pobres, controlado pela milícia, e os guetos da classe média, que também já está sendo controlado pelas milícias. Há um mês atrás, se eu não me engano, o prefeito da cidade do Rio fez dois twitters, um dizendo que a prefeitura do Rio teria sido os empreiteiros que estão fazendo uma obra no bairro de Paciência, numa antiga universidade, foram chantageados, extorquidos pela milícia, que eles teriam que pagar uma quantia. Isso foi dito pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, o poder público reconhecendo o que nós sabemos que existe nas ruas, no comércio, né, por todos os cantos. Então, o que se passa no Rio de Janeiro é dramático. Dramático. Daí a necessidade, de fato, né, do presidente Lula, né, do governo federal, fazer ações sociais, ações de desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro. Porque se não fizer, o Rio de Janeiro já tem o bolsonarismo, já tem o crime de Marielle, que não foi, até hoje, né, nós não sabemos até hoje quem são os mandantes no via público. Então, isso tudo está presente, infelizmente, na vida dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro, com esse tipo de governador. Pois é, inclusive mandando aqui um abraço para quem nos assiste do Rio de Janeiro, muita gente pública aqui. Não está saindo som. De fevereiro de 2024, pedindo para vocês darem um like aqui na nossa transmissão e se inscreverem em nosso canal. Olha, a Ena Simpson está dizendo aqui, deixa eu trazer mais alguns comentários, ô Folena. Ena Simpson, cadê o patrimônio público que está na casa do Piquet? Não se falou mais. Bom, mas eu acho que a Polícia Federal está com isso ali, né? Está guardado, né? Para ser exposto em algum momento. Sebastião Tiepo, o governo está muito mole com os fascistas, isso é uma questão também que a gente poderia discutir. Com o Folena não vai dar mais tempo, mas a gente vai perpassar algumas coisas ainda. Claudemir Beretta, Conde, quem falou foi o Adriano Diogo. Então, o Adriano Diogo está chegando aqui, ele já vai falar aquela questão do Padre Mickey lá com o Júlio Lancelot, o Padre Júlio, né? Verlene Tavares, o neopentecostalismo visa, entre outros, aliviar a consciência de maus policiais que não hesitam em fazer o povo de alvo de sua violência. Boa. Maior Baiano, sem medo, apesar de pregarmos a paz e a conciliação, vai chegar a hora em que a paciência acabe. Então já basta de tanta provocação de Malafaias, Cebosos e Micheques. E a Maria Noemi está aqui. Conde, por favor, por gentileza, dê notícias do Fernando Brito. As semanas que ele não aparece aqui no Onze News. Olha, por coincidência, eu acabei de falar com o Fernando Brito e ele está melhorando, né? Ainda bem que ele está melhorando. Perguntei para ele se ele já está em condições de vir aqui conversar com a gente. Ele ainda precisa de mais um período de recuperação. Quem sabe semana que vem o Fernando Brito não está aqui com a gente. Ô Folena, queria que você comentasse, para a gente encerrar, justamente esse comentário aqui, desdobrasse, né, o Maior Baiano, dizendo o seguinte: apesar de pregarmos paz e conciliação, chega a hora que a paciência acaba. Eu acho que tem um pouco isso. Você estava me dizendo no bastidor que o Brasil é o país da conciliação, e aí eu falei para você, mas sem anistia. Eu acho que, inclusive, esse enunciado, né, sem anistia, ele apareceu antes, já sabendo que ia haver essa demanda depois por tantos crimes cometidos por essa criatura chamada Bolsonaro. Fala um pouco sobre isso para a gente encerrar aqui, por favor. Ô, Conde, olha, isso daria uma live inteira para nós falarmos sobre isso, quer dizer, quais as origens da conciliação constante brasileira. Muito disso decorre, né, de prevalecer no Brasil, nas instituições brasileiras até hoje, o princípio, a filosofia positivista, né? É pela paz, é pela ordem, é pelo progresso, e deixando de lado aquilo que é fundamental. Isso só interessa à classe dominante. Conciliação só interessa à classe dominante. Por quê?
vamos conciliar, vamos desenvolver o Brasil, né? E só que nós não vamos entrar numa situação de enfrentamento dos graves problemas que temos causados pela classe dominante. Então, isso é um tema, Conde, que com certeza nós precisaríamos aqui de uma live, 1 hora, para tratarmos disso. Mas isso faz parte, infelizmente, do pensamento político brasileiro. E nós temos que superar isso. Muito disso é em razão, exatamente, de tentar esconder as lutas de classe que se dá todos os dias no país. Por exemplo, os assassinatos em São Paulo, a forma com que a polícia atua contra a população, os assassinatos que ocorrem no Rio de Janeiro, todas as dificuldades que são criadas para os trabalhadores. Então, a classe dominante procura retirar isso e dizer para a população brasileira, inclusive e muitos intelectuais respondem a esse chamado, dizendo que não há luta de classe. Infelizmente, que a luta de classe é algo superado. Meu Deus, como que está superado? Isso é a realidade constante em que vivemos num país em que a população é explorada, espoliada. Um país muito, muito rico com pessoas muito, muito pobres. Por isso, toda hora apresentam projetos de conciliação nacional para tentar salvar os interesses da classe dominante, no qual o Bolsonaro serviu e representa. E aí está, o fascismo é exatamente a expressão, né? É a expressão dos interesses da classe dominante, porque ela utiliza exatamente o fascismo para provocar, para fazer arruaças e concentrar capital e riqueza na mão exatamente desses muito poucos. Adriano, satisfação estar vendo você aqui na tela. E antes de despedir do Conde, dos nossos internautas, Adriano, olha, nós dois juntos tivemos a felicidade no domingo de participar, junto com outros companheiros, grandes companheiros, da Super Live promovida pelo Conde. Gente, olha, quem não assistiu, fica aí o convite mais uma vez. Foi uma super live, né, na hora, comentando os acontecimentos e com uma gigantesca audiência, tanto no canal do Conde, como também nos canais que estavam reproduzidos, como da TVT, da Rádio Brasil Atual. Conde, está de parabéns. Se o hacker da extrema-direita queria te derrubar, ele te jogou para cima, cara, porque você é genial. Está de parabéns. Força, continua na sua luta, meu irmão. Você é imprescindível. Adriano, meu irmão, um abraço. Sempre uma honra estar contigo e te ouvir. Vou ficar ouvindo aqui. O Adriano e o Folena na mesma tela e comigo aqui no meio. Uma honra gigantesca. Agora eu estou fazendo a transição, está sendo assim agora, né? Não vou fazer para a gente ficar sempre aqui, só a audiência só se consolidando. Folena, querido, brigadíssimo. Obrigado. Falou em direitos humanos, falou... Eu vou comentar com o Adriano aqui essa questão da anistia, viu? Vou ficar ouvindo. O James também vou ouvir depois. Manda um abraço para o James. Adriano, quer dar um abraço no Folena aqui ao vivo? Viu, Conde? Você podia inovar, fazer um período, nós dois juntos, porque nós temos tanta identidade, as nossas teses são tão parecidas, que eu entro bem cedinho no programa, assisto a fala inteirinha do Folena para me pautar, para me organizar, mas nós pensamos muito parecidos. É impressionante. Pô, João, a honra é minha. Meu pensamento conciliar com o seu, que é a minha consagração. Você é um grande político, representou o Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que a população da cidade de São Paulo terá você no futuro como um grande representante dessa cidade. Obrigado. Os estudantes de São Paulo tem aí Adriano Diogo para representá-los. Obrigado, Folena! Excelente semana para você, querido. Semana que vem estamos juntos de novo. Obrigado. Tchau, tchau. Bom programa.